E se eu te dissesse que a humanidade poderia conquistar um mundo onde o sono não seria mais necessário? Imagina só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 35% da população mundial sofre de insônia em algum momento da vida. E se a solução para essa epidemia de insônia estivesse em não precisar dormir? O que poucos brasileiros sabem sobre o sono é que ele não é apenas um estado de descanso, mas uma necessidade biológica crucial. Desde os tempos antigos, o sono foi visto como um mistério, mas os avanços científicos têm mostrado que ele é vital para a nossa saúde mental e física. Quando foi a última vez que você parou para pensar sobre como a falta de sono pode impactar sua vida? Imagine um dia em que você não precisasse mais se preocupar em contar as horas até a próxima noite de descanso. Em 2020, um estudo da Universidade de São Paulo revelou que a privação do sono pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares em até 45%. Mas e se, em vez de nos preocuparmos com isso, pudéssemos aproveitar cada momento do nosso dia sem o cansaço que o sono traz? Um dos eventos marcantes na história do Brasil foi a redemocratização nos anos 80, um período em que a população despertou para novas possibilidades. E se, assim como naquela época, ao abolirmos a necessidade de dormir, pudéssemos despertar para um novo potencial humano? O que um especialista em neurociência, como o Dr. Siddhartha Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ressalta é que o sono desempenha um papel fundamental na consolidação da memória e no aprendizado. Mas, se não precisássemos mais dele, como isso afetaria nosso aprendizado e nossas interações sociais? Enquanto os brasileiros passam, em média, 8 horas por dia dormindo, países como o Japão, que tem um ritmo de vida acelerado, lutam constantemente contra a privação do sono. E se, ao abolir o sono, pudéssemos liberar essas horas preciosas para a produtividade e a criatividade? Você já parou para pensar como as suas decisões diárias seriam diferentes se tivesse mais tempo? A verdade é que, na busca por eficiência, muitos de nós já se perguntam: o que eu poderia fazer com mais 8 horas por dia? Entretanto, essa perspectiva não é tão simples. Há um paradoxo intrínseco. Enquanto a sociedade moderna nos empurra a buscar mais produtividade, a ausência do sono poderia levar a um esgotamento mental ainda maior. Precisamos lembrar que, segundo a Fiocruz, a privação do sono está ligada a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Você consegue identificar como isso já influenciou suas decisões? E se, ao invés de eliminar o sono, encontrássemos maneiras de otimizar o nosso descanso para melhorar nossa qualidade de vida? Nos últimos 5 anos, o mundo tem se voltado para a busca de soluções que melhorem a qualidade do sono. Tecnologias como aplicativos de monitoramento do sono e dispositivos vestíveis têm crescido exponencialmente. Mas e se, em vez de nos preocuparmos com quantas horas dormimos, fôssemos capazes de eliminar a necessidade do sono completamente? O que poderia acontecer com a nossa saúde física e mental? Desde a saúde cardiovascular até a saúde mental, poderíamos nos beneficiar ou nos prejudicar com essa mudança radical? Nos próximos anos, veremos uma transformação radical em nossa compreensão do sono e sua importância. A cada novo estudo, novas descobertas ressaltam a necessidade de um equilíbrio entre trabalho, lazer e descanso. Afinal, quem não arrisca, não petisca. Podemos nos perguntar, então, o que você pensa sobre a forma como a sociedade atual lida com a necessidade do sono? A busca incessante por eficiência pode nos levar a um colapso ou a um novo despertar? No fim das contas, ao analisarmos essa possibilidade, é crucial refletir sobre a importância do sono em nossas vidas. Como você pretende adaptar suas decisões e hábitos quando se trata de descansar e cuidar da sua saúde? E se o sono não fosse mais um fardo, mas uma escolha? Lembre-se, não há bela sem senão. Que essa reflexão nos leve a valorizar cada momento, seja acordado ou dormindo. E se, ao invés de simplesmente abolir o sono, começássemos a entender melhor o que ele realmente representa? Muitas culturas ao redor do mundo têm visões diferentes sobre o sono. No Brasil, por exemplo, o famoso soneca é muitas vezes visto como um momento de renovação, um pequeno refúgio durante dias corridos. Agora, imagine que pudéssemos transformar essa percepção em algo ainda mais poderoso, onde o descanso não seria apenas uma pausa, mas uma verdadeira ferramenta de autodescoberta e criatividade.
O que muitos brasileiros não sabem é que o sono é um período em que o cérebro realiza uma limpeza, eliminando toxinas acumuladas durante o dia. Estudos recentes da Universidade de Harvard mostraram que a falta de sono pode comprometer essa função, levando ao acúmulo de substâncias que afetam nosso desempenho cognitivo. Imagine se, ao abolir o sono, estivéssemos também eliminando a oportunidade de nosso cérebro se regenerar? Como isso afetaria nossa capacidade de pensar criativamente ou resolver problemas? Você já pensou em como seria a dinâmica das relações sociais sem a necessidade de dormir? As conversas noturnas com amigos, os momentos de reflexão antes de dormir, tudo isso poderia ser perdido em um mundo onde não há mais tempo para o descanso. Por outro lado, poderíamos nos conectar mais com pessoas ao redor do mundo, aproveitando cada hora do dia para interagir e compartilhar experiências. A tecnologia já nos permite isso em certo grau, mas o que acontece quando se elimina a necessidade de desconectar para descansar? No Japão, onde o conceito de inemuri permite que as pessoas durmam em público, como no trabalho ou em transportes, há uma aceitação cultural sobre a importância do descanso, mesmo em meio à produtividade. Essa prática poderia evoluir de uma forma radical se o sono deixasse de ser uma necessidade. O que seria do conceito de produtividade neste novo mundo? Em vez de ver o sono como um obstáculo, poderíamos enxergar as horas acordadas como oportunidades para explorar a criatividade e a inovação. Entretanto, ao refletirmos sobre a psicologia do sono, devemos ponderar: será que essa mudança não levaria a um estado de hiperatividade constante, onde a mente nunca descansa? A saúde mental se tornaria um novo campo de batalha, e a pressão para estar sempre ligado poderia resultar em um aumento dos níveis de estresse e ansiedade. Como os especialistas da área de saúde mental, como a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva reforçam, o equilíbrio é essencial. A interação constante e a falta de períodos de silêncio e reflexão podem nos levar a um burnout coletivo. Nos próximos anos, podemos esperar que novas pesquisas revelem mais sobre os impactos de uma vida sem sono. E se essa nova realidade nos ensinasse a valorizar ainda mais o pouco tempo que temos para descansar? A reflexão sobre o sono, mesmo que não seja mais necessário, poderia nos levar a um novo entendimento sobre o autocuidado e a necessidade de pausas. A saúde deve ser sempre uma prioridade, e o sono, se não for uma necessidade intrínseca, deve ser uma escolha consciente. Então, o que você pensa sobre essa possibilidade de um futuro sem sono? Você acredita que a humanidade estaria pronta para enfrentar os desafios que viriam com essa mudança? E mais importante, como você se prepararia para essa nova era? O que nos resta é refletir sobre a qualidade do tempo que temos, seja acordados ou dormindo. Afinal, quem não arrisca, não petisca, e essa busca incessante por eficiência pode trazer tanto oportunidades quanto desafios inesperados. Que possamos aprender com essa reflexão e valorizar a importância do descanso em nossas vidas, seja ele um momento de sono ou uma pausa para respirar e refletir. Imagine um mundo onde as horas do dia são completamente reimaginadas. E se, em vez de dividir o nosso tempo entre trabalho e descanso, pudéssemos dedicar cada minuto a atividades que realmente amamos? A realidade é que, mesmo que abolíssemos a necessidade de dormir, a estrutura social e econômica que construímos ainda exigiria um reequilíbrio em nossas prioridades. Você consegue imaginar como isso mudaria a forma como interagimos com nossos colegas, amigos e familiares? As relações poderiam se aprofundar, já que teríamos mais tempo para cultivar laços e vivenciar experiências significativas juntos. Um estudo da Universidade de Campinas revelou que o tempo de qualidade gasto em família e amigos é um dos maiores indicadores de felicidade. O que aconteceria se, ao invés de simplesmente eliminar o sono, nós passássemos a valorizar mais esses momentos? Ao abolir o sono, não só abriríamos espaço para a produtividade, mas também para a criatividade, a arte e o lazer. Você se lembra da última vez que se sentou para ler um livro ou aprender algo novo, mas foi interrompido pelo cansaço? E se agora houvesse tempo de sobra para isso? Por outro lado, não podemos ignorar as implicações que essa nova realidade traria para o mercado de trabalho. A lógica da produtividade poderia se transformar radicalmente e as empresas teriam que se adaptar a um novo paradigma. A pressão para estar sempre disponível poderia se intensificar, levando a um ciclo vicioso de trabalho sem fim.
O que você acha que faria uma empresa se destacar nesse novo cenário? Poderíamos ver um surgimento de políticas de trabalho mais flexíveis e focadas no bem-estar, enfatizando a importância de pausas e desconexões, mesmo em um mundo sem sono. E como ficaria a saúde mental em uma sociedade que não valoriza o descanso? O aumento da produtividade poderia ser uma faca de dois gumes. A doutora Margarete Dalcomo, especialista em saúde mental, afirma que a ausência de períodos de reflexão e silêncio poderia resultar em um aumento nos casos de burnout e estresse crônico. Como você imagina um ambiente de trabalho onde todos estão constantemente ativos, mas sem espaço para o descanso mental? A necessidade de um equilíbrio entre atividade e inatividade permaneceria essencial, mesmo sem a necessidade biológica do sono. Um aspecto intrigante dessa nova realidade é como a percepção do tempo mudaria. Com o tempo se tornando um recurso aparentemente ilimitado, as pessoas poderiam começar a reavaliar o que realmente importa em suas vidas. Você já parou para pensar sobre o que faria se tivesse um dia inteiro livre? O que você escolheria fazer com tantas horas à disposição? Essa liberdade poderia impulsionar a criatividade e a inovação de maneiras que ainda não conseguimos imaginar, com mais pessoas se dedicando a projetos artísticos, empreendimentos sociais e colaborações comunitárias. Entretanto, essa nova dinâmica também poderia acentuar desigualdades já existentes. Num país como o Brasil, onde a desigualdade social ainda é um desafio, como garantir que todos tenham acesso a essa nova forma de vida sem sono? A classe trabalhadora, que já enfrenta jornadas extenuantes, poderia ser ainda mais pressionada a estar sempre disponível. A luta pela igualdade poderia se intensificar e a forma como nos organizamos socialmente precisaria ser reavaliada. Você concorda que a sociedade deveria se preparar para garantir que essa mudança beneficie a todos e não apenas a alguns privilegiados? Em um mundo onde o sono é opcional, a forma como nos alimentamos, nos exercitamos e cuidamos de nossa saúde também passaria por transformações. A consciência sobre alimentação e bem-estar poderia se intensificar, já que teríamos mais tempo para nos dedicarmos a hábitos saudáveis. Pesquisas recentes indicam que uma alimentação balanceada e exercícios regulares são essenciais para a saúde mental e física. Como você acredita que essa nova realidade poderia influenciar suas escolhas diárias? Ao refletirmos sobre tudo isso, fica claro que abolir a necessidade de dormir não é apenas uma questão de ganhar horas, mas sim de reinventar a maneira como vivemos. As oportunidades são vastas, mas também trazem desafios que precisaríamos enfrentar juntos. Que lições poderíamos tirar dessa nova era? O que você considera mais importante, a liberdade de estar sempre ativo ou a sabedoria de saber quando parar? A escolha é sua. E a reflexão sobre essas questões pode ser o primeiro passo para moldar o futuro que desejamos. Afinal, quem não arrisca, não petisca, e a busca por uma vida equilibrada deve sempre ser uma prioridade. Que possamos valorizar cada momento, seja ele acordado ou em um merecido descanso. À medida que nos aprofundamos nessa reflexão sobre um mundo sem sono, é impossível ignorar o impacto que isso teria em nossas relações interpessoais. Imagine a possibilidade de estarmos sempre alerta e disponíveis para aqueles que amamos. As conversas noturnas, que muitas vezes são os momentos mais preciosos de conexão, poderiam ser trocadas por interações contínuas ao longo do dia. E se, em vez de nos separarmos ao final da tarde, pudéssemos passar mais tempo juntos, compartilhando experiências e criando memórias? As famílias poderiam se reunir para refeições mais longas, amigos poderiam se encontrar mais frequentemente, e a solidão, que afeta uma parte significativa da população, poderia ser reduzida. Por outro lado, essa constante disponibilidade também levantaria questões sobre a privacidade e o espaço pessoal. O que aconteceria quando todos estivessem sempre online? A pressão social poderia se intensificar e a linha entre vida pessoal e profissional poderia se tornar ainda mais tênue. Você já pensou em como seria ter que estar sempre disponível para atender às demandas de trabalho, amigos e familiares? A falta de um espaço para desconectar poderia gerar um desgaste emocional profundo.
A busca por um equilíbrio tornaria-se uma necessidade ainda mais urgente, mesmo em um mundo onde o sono não fosse mais um fator limitante. E se considerássemos as implicações culturais dessa nova realidade? No Brasil, onde a cultura do descanso e do soneca são valorizadas, a eliminação do sono poderia desafiar normas sociais profundamente enraizadas. O que aconteceria com o famoso jeitinho brasileiro? Os momentos de descontração, onde as pessoas se reúnem para relaxar e conversar, seriam transformados em maratonas de produtividade. A essência do que significa ser brasileiro, a celebração da vida, do convívio e da alegria, poderia ser alterada. Como poderíamos encontrar um novo significado para esses momentos de interação se não houvesse mais a necessidade de parar para descansar? Além disso, a educação enfrentaria uma revolução. Com a possibilidade de aprender e absorver informações sem a limitação do cansaço, as escolas poderiam se transformar em centros de criatividade e inovação. Imagine aulas que se estendem por horas, onde alunos e professores estão sempre prontos para explorar novas ideias. O aprendizado poderia se tornar um processo contínuo e dinâmico, sem interrupções. E se, ao invés de um sistema de ensino tradicional, criássemos um modelo de educação que se adapte às necessidades e ritmos de cada aluno, permitindo que cada um aprenda no seu próprio tempo e da sua própria maneira? Isso poderia democratizar o acesso ao conhecimento de uma forma nunca vista antes. Entretanto, será que essa nova abordagem não poderia levar a um excesso de informação? A sobrecarga de dados e a pressão para estar sempre aprendendo poderiam resultar em um estado de ansiedade coletiva. O que você acha que aconteceria com a nossa capacidade de processar e reter informações em um mundo onde o aprendizado é incessante? A qualidade da aprendizagem poderia ser comprometida em meio a essa busca por quantidade? A experiência de aprender poderia se tornar uma corrida sem fim, onde o verdadeiro entendimento e a reflexão seriam deixados de lado. E como ficaria a saúde física em uma sociedade que não precisa mais dormir? Os hábitos de exercício poderiam se intensificar, com as pessoas dedicando mais tempo a atividades físicas, yoga ou meditação. Estudos mostram que a atividade física regular está ligada à redução de doenças crônicas e à melhoria da saúde mental. Mas a falta de descanso adequado poderia levar a um aumento nas lesões e ao desgaste físico. Você imagina um cenário onde as academias estão sempre cheias, mas as pessoas estão lutando contra o esgotamento físico? O equilíbrio se tornaria essencial e a necessidade de pausas e recuperação continuaria a ser relevante, mesmo que o sono não fosse mais uma exigência biológica. À medida que exploramos essa ideia, é vital considerar como as tecnologias emergentes poderiam moldar essa nova realidade. O aumento da inteligência artificial e do trabalho remoto já está mudando a forma como interagimos com o trabalho e o descanso. Se abolirmos o sono, como a tecnologia poderia nos ajudar a gerenciar nosso tempo e nossas atividades de maneira mais eficaz? Aplicativos de produtividade poderiam evoluir para se tornarem coaches de vida, ajudando as pessoas a encontrar um equilíbrio entre trabalho e lazer. Você consegue imaginar um futuro onde a tecnologia se torna uma aliada na busca pela saúde mental em vez de um fator de estresse? No meio de tudo isso, devemos lembrar que a essência da experiência humana está em encontrar um propósito e significado em nossas vidas. A busca por eficiência e produtividade não deve comprometer a qualidade de nossas relações e a nossa saúde mental. Ao refletirmos sobre essa possibilidade de um mundo sem sono, é fundamental que nos perguntemos: o que realmente importa para nós? Como podemos garantir que a nova liberdade proporcionada por essa mudança não se torne uma armadilha? Que possamos sair dessa reflexão com a consciência de que o descanso, mesmo que não seja mais uma necessidade, deve sempre ser um ato de autocuidado e amor próprio. Afinal, a vida deve ser vivida em sua plenitude e cada momento conta, seja ele acordado ou sonhando. Nesse futuro imaginário, onde o sono foi abolido, a forma como percebemos o tempo e as prioridades em nossas vidas mudaria drasticamente. Ao invés de dividir as horas entre trabalho, descanso e lazer, seríamos desafiados a reavaliar o que realmente significa viver. E se, em vez de nos preocuparmos com o tempo que perdemos dormindo, começássemos a valorizar o tempo que ganhamos para nos dedicar a paixões e interesses pessoais?
Você já pensou no que faria se pudesse explorar hobbies ou aprender novas habilidades sem as limitações do cansaço? A arte, a música e a literatura poderiam florescer de maneiras que nunca imaginamos, com mais pessoas se dedicando a criar e compartilhar suas paixões. Entretanto, essa nova realidade também nos levaria a questionar o conceito de produtividade. Em um mundo onde todos estão constantemente ativos, a pressão para se destacar poderia se tornar avassaladora. O que era antes um tempo de descanso e reflexão poderia ser substituído por uma corrida incessante para ser o melhor em tudo. Você já se sentiu pressionado a estar sempre produzindo, mesmo quando seu corpo pedia uma pausa? A ausência de sono poderia exacerbar essa pressão, transformando o descanso em um luxo em vez de uma necessidade. A saúde mental, como sabemos, é um aspecto frágil e a constante busca por eficiência poderia gerar um aumento significativo em casos de ansiedade e depressão. À medida que nos adaptamos a essa nova dinâmica, a maneira como lidamos com as relações interpessoais também mudaria. Você consegue imaginar um mundo onde as conversas profundas e os momentos de conexão são substituídos por interações superficiais e rápidas apenas pela necessidade de estar sempre ligado? O toque humano, que muitas vezes é restaurador e essencial para o nosso bem-estar, poderia se perder em um mar de atividade constante. A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva adverte que a qualidade das nossas interações sociais é crucial para a saúde emocional. Como poderíamos garantir que, mesmo sem a necessidade de descansar, ainda valorizaríamos o tempo de qualidade com amigos e familiares? Um aspecto interessante a considerar é como essa nova realidade afetaria o sistema educacional. Com as crianças e jovens livres da necessidade de dormir, as escolas poderiam se tornar centros de aprendizado contínuo, onde a curiosidade e a criatividade são estimuladas 24 horas por dia. O que aconteceria se pudéssemos cultivar um ambiente onde o aprendizado é uma experiência constante e não limitada ao horário escolar? As crianças poderiam se envolver em projetos de longo prazo, explorando suas paixões sem as interrupções que a necessidade de dormir impõe. No entanto, essa liberdade também poderia trazer desafios, como a sobrecarga de informações e a falta de descanso necessário para a assimilação do conhecimento. Como você imagina que os educadores lidariam com esse novo cenário? Além disso, a forma como encaramos o autocuidado se tornaria uma questão central. Se o sono não fosse mais uma exigência, como garantiríamos que nosso corpo e mente fossem nutridos adequadamente? A alimentação e o exercício físico assumiriam um papel ainda mais importante, e a consciência sobre hábitos saudáveis poderia se intensificar. O que você acha que aconteceria com a indústria da saúde e bem-estar nesse novo contexto? Poderíamos ver um crescimento ainda maior em produtos e serviços voltados para uma vida equilibrada, onde o foco estaria em manter a saúde mental e emocional em primeiro lugar. A tecnologia, que já desempenha um papel significativo em nossas vidas, seria um fator ainda mais crucial em um mundo sem sono. Imagine a criação de algoritmos que não apenas otimizam nossa produtividade, mas também nos ajudam a encontrar momentos de pausa e reflexão em meio à agitação. O que você acha que seriam as principais inovações nesse campo? Ferramentas que nos ajudariam a monitorar nosso estado emocional e a equilibrar nosso tempo poderiam se tornar dispensáveis. Porém, também surge a questão de até onde a tecnologia deve ir. Poderíamos estar arriscando a nossa privacidade e autonomia ao permitir que dispositivos decidam como e quando devemos fazer pausas? À medida que todos esses fatores se entrelaçam, é fundamental refletir sobre o que realmente significa viver plenamente. O que você considera mais valioso para realizar suas atividades ou a capacidade de desfrutar de momentos de pausa e introspecção? A vida é composta de experiências, e encontrar um equilíbrio entre a atividade e o descanso é essencial para o nosso bem-estar. Mesmo sem a necessidade de dormir, precisamos de momentos para desacelerar e nos reconectar conosco e com os outros. Ao final, a reflexão sobre o mundo sem sono nos convida a repensar nossas prioridades e valores. O sono, que muitas vezes é visto como um fardo, poderia se transformar em um símbolo de autocuidado e amor próprio. Se abolíssemos a necessidade de descansar, ainda assim precisaríamos aprender a valorizar cada momento, seja ele ativo ou contemplativo.
A vida é feita de escolhas, e a forma como decidimos passar nosso tempo é o que realmente determina a qualidade da nossa experiência. Que possamos, portanto, aprender a equilibrar as horas que ganhamos com as horas que devemos dedicar a nós mesmos e aos que amamos. Afinal, não há bela sem senão, e a beleza da vida está em saber aproveitar cada instante, seja acordado ou sonhando.